E agora, melhorou? Ah, tá. Então, é, acho que ninguém me ouviu, então vamos começar de novo aí, né? A gente vai falar da reflexão e refração dos pulsos, das ondas em cordas, tá? Essas cordas, tá? Nada mais é do que uma linha, um barbante, uma corda de violão, algo que esteja flexível, tá? Algo que possa se mexer, tá? Não é só uma corda, aquela que a gente pula para bater, tá? Pode ser qualquer coisa que seja flexível, tá? Então, quando a gente tem uma corda, algo flexível, tá? A gente vai fazer pulsos nele, tá? A gente vai fazer pulsos. O que são esses pulsos? Tá? Esses pulsos são ondulações que a gente vai fazer nessa corda, tá? Essas ondulações, ela vai fazer uma crista, tá? E um vale. O que é a crista e o vale? A crista é o ponto mais alto e o vale é o ponto mais baixo de uma onda. Deixa eu achar aqui. Uma onda numa corda, tá? Então, eu tenho aqui, ó, tá? Um pulso, né? Um pulso. Então, a parte mais alta, né? Quando ela está na parte de cima aqui, eu tenho a crista e a reflexão. O que é essa reflexão, galera? Tá? A reflexão é quando ela encosta nessa presilha aqui, tá? Nesse negócio que tá apertando o final dela e volta, tá? Então, ó, ela bate lá e volta, né? Então, ó, a amplitude dela vai diminuindo. Quando ela chega lá, ela é refletida, tá? Ela é refletida. Por que ela é refletida? Tá? Ela vem na parte de baixo, tá? Ó, agora ela vai inverter, ó. Ela vem na parte de baixo. Então, quando eu tenho uma corda, tá? Eu tenho uma corda e ela vai numa extremidade fixa, tá? Ela vai, o ponto onde essa corda está amarrada é uma extremidade fixa, tá? Ela vai ser refletida, tá? Ela tá indo, ó, que nem agora, ela tá indo por baixo, quando ela bater lá, ela vai voltar, ela vai para cima. E a mesma coisa acontece do outro lado agora, porque a sua extremidade é fixa, tá? Agora, eu vou colocar uma extremidade móvel, tá? Então, agora, minha extremidade é móvel, tá? Então, tem duas situações. A primeira, na extremidade fixa, que ela é refletida. O que que acontece? Ela vai inverter, ó. Ela vai para baixo. Agora, a minha extremidade é móvel, é solta, tá? Então, ó, tem lá, e ela volta na mesma direção. Ela não é invertida, tá? Ó, aqui embaixo, agora, por quê? Porque a extremidade
que ela foi, que ela vai bater aqui agora, é uma extremidade fixa. Como ela é uma extremidade fixa, ela inverte. Desse lado agora é móvel. Então, ó, ela volta na mesma direção, tá? Então, ó, aqui eu calculo o tempo que ela vai, ó, então 5 segundos. Para voltar, ela vai gastar mais 5. Então, né, 10 segundos até chegar lá, tá? Aqui eu posso fazer a onda. Como é móvel, ela vai voltar na mesma situação. Se eu fizer outra agora, né? Então, isso é a reflexão das ondas, tá? É quando a onda ela bate numa extremidade, ela encosta, como se tivesse com uma corda, ou a corda do violão, tá? A corda do violão. Você toca a corda do violão, ela vai vibrar, ela vai ter uma vibração. E ela vai bater numa extremidade fixa. O que é extremidade fixa? É quando você põe o seu dedo lá para segurar a corda, tá? Você põe o dedo lá para segurar a corda, vira uma extremidade fixa, tá? Aí ela vai ter o pulso. Então, eu tenho a parte mais alta é a crista, e quando ela está aqui embaixo, é o meu vale, tá? Então, lembrem-se de uma coisa, tá? O pulso refletido, ele vai ter a mesma direção aqui, se a extremidade for solta, se a extremidade for móvel, e ele vai ser invertido, tá? Ele vai ser invertido se a extremidade for fixa. Se a extremidade for fixa, se a extremidade for fixa, ele inverte. Então, numa extremidade fixa, ele está vindo aqui, fixa, ele inverte. Na móvel, tem uma argola aqui, tem um, sei lá, um cano, um poste aqui, ela fica na mesma incidência, né? Isso é a refração, é a reflexão das ondas, tá? Então, o que vai depender se ela vai se inverter ou não, se o pulso, tá, vai ser refletido na mesma direção ou não, é a extremidade, se ela é fixa ou se ela é móvel. E aí a gente tem a refração das ondas nas cordas, tá? O que é a refração? A refração, tá, é quando eu troco de meio. Assim como a gente estudou a luz, a refração dos raios luminosos é quando a gente troca de meio. A refração das cordas é quando ela troca de meio. Como assim troca de meio? Eu tinha uma corda aqui e tinha um pulso nessa corda. E aí ela trocou de meio. Como assim trocou de meio? Ela veio para uma corda mais grossa, tá? Ela veio para um. Estava numa corda de 5 milímetros e passou para uma corda de 30 milímetros, tá? Passou para uma corda mais grossa. Quando esse pulso é transmitido para a corda mais grossa, de uma corda mais fina, né? Aqui, deixa eu mudar aqui. Então, eu estou vindo na corda mais fina.
Estou vindo aqui na corda mais fina. E aí cheguei aqui, eu vou passar para uma corda mais grossa, tá? Essa região aqui, aonde muda um para o outro, né? Chamar de, sei lá, região de fronteira. A fronteira entre essas duas cordas aí. O que que acontece? Esse, esse pulso, essa onda aqui, tá? O que que vai acontecer? Ele estava vindo aqui, quando chegar na corda grossa, tá? Ele vai continuar, tá? Ele vai continuar. Só que essa corda grossa, né? Essa corda grossa aqui, ela vai refletir também nessa região de fronteira aqui. E quando ela refletir, ela vai inverter, tá? Ela vai inverter. Ela inverte esse pulso, tá? Então ela estava vindo para cima. Quando ela chegou aqui na região de fronteira, o pulso refratado, ele continua indo para cima e ela reflete. Esse aqui é o pulso refletido. Então, quando as cordas elas trocam de meio, passa de uma mais fina para uma mais grossa, tá? Vai acontecer isso. Ela vai ter dois pulsos. Um que vai continuar na direção que ela estava indo, então estava indo para cima, ela continua para cima, e um refratado, refletido, que ele estava indo para cima, ele volta no sentido oposto, ele volta para baixo, ele é invertido. Por quê? Essa região de fronteira aqui, tá? Essa região de fronteira, onde troca a corda grossa para a corda fina, tá? Ela funciona como uma extremidade, como um ponto fixo, tá? Ela funciona como um ponto fixo aqui. Por isso que ela reflete e ele é refletido invertido, tá? Então eu sei que a energia do pulso incidente, tá? A energia que você faz o seu pulso, a energia que você colocou na corda, tá? É igual à energia do refletido mais a energia do pulso transmitido. Tá? O que é esse pulso transmitido? Tá? Então, a energia que transmitiu, tá, para cá, ou o pulso refratado, tá? Então, refletido mais o transmitido. A energia que ela transmitiu para a corda mais grossa, tá? Então, pode ser que quando ele vem de uma corda fina para uma corda grossa, ele esteja desse tamanho assim, tá? Ele esteja desse tamanho. E o que que aconteça? Na hora que ele vir, ele ficar, e aqui na mais grossa, ele ficar menor, tá? Por que menor? Porque essa mais essa tem que dar essa aqui, tá? Essas duas energias vão dar a energia do maior, tá? Então, a energia do incidente, tá? Ela é igual à soma das outras duas energias, tá? Conservação da energia. Dúvida até aí, galera? Agora, quando ele faz o contrário, tá? Ele faz o contrário. Ele vem da grossa e passa para fina. Tá? Ele vem
da grossa e passa da fina. Quando acontece isso, tá? Ela não inverte o sentido da onda, ela não inverte o sentido do pulso, tá? Ela continua na mesma posição, tá? Então a região de fronteira aqui seria como se fosse uma extremidade móvel, tá? Uma extremidade móvel, tá? Então, na da fina para grossa, ela inverte, seria uma extremidade fixa. Da grossa para fina, seria uma extremidade móvel, tá? Então, vamos para os exercícios aí, tá? Lembrando, onda não carrega matéria, né? Onda não carrega matéria. Existem dois tipos de onda, mecânicas e eletromagnéticas, tá? Essa questão da reflexão e da refração, apenas nas ondas mecânicas, tá? Apenas nas ondas mecânicas, nas ondas que precisam de um meio para se propagar. E esse meio tá? Tem que ser corda, tá? Quando eu falo corda, pode ser o fio do fone aqui, ó, eu considero ele como uma corda, tá? Não necessariamente precisa ser uma corda. Lembrem-se bem disso. Uma corda homogênea é mantida tensa com um dos seus extremos fixos ao ponto P de uma parede. Oi, Larissa, peraí, deixa eu ver aqui. Saiu aqui rapidinho. Só abrir o chat aqui que tá demorando. Vai, computador. Ah, tá. Ó, da fina para grossa, inverte. Da fina para grossa é como se fosse extremidade fixa. Da grossa para fina, extremidade móvel, não inverte. Então, primeiro aí. Uma corda homogênea é mantida tensa, com seus extremos fixos ao ponto P de uma parede. Um abalo é produzido no outro extremo da corda e avança sem perca de energia em direção ao ponto P, conforme indica a figura. Então, ó, tá todo quadriculado aí, tá? E não vou quadricular, não. Então, só vou fazer aqui, assim. Essa onda tá aqui, tá? E aí, voltando aqui no enunciado, ele fala: ó, uma corda homogênea mantida tensa com um dos seus pontos extremos fixo no ponto P. Então, o ponto P é fixo, tá? Essa onda está vindo para cá. Após a interação em P, o abalo retorna à sua origem, com formato indicado em, ou seja, ele bateu lá no P, tá? Ele bateu lá no P e voltou. Se é um ponto fixo, o que vai acontecer? Ele inverte, né? Ele estava para baixo, ele vai voltar para cima, do mesmo tamanho, do mesmo tamanho. Então, lá no desenho tinha dois quadradinhos, 2 por 2, ele tem que ter 2 por 2. Por isso, a alternativa B, tá? Não pode ser a D,
que também está para cima, por quê? Porque ele tem 4 por 4, né? Ele é o dobro do tamanho. Né? Então, por isso, a alternativa B. Dúvida aí? Bom, 2. O tempo mínimo de acuidade auditiva é o intervalo de tempo necessário para que nossos ouvidos captem distintamente dois sons. Quando um som percorre o ar a 340 metros por segundo, esse tempo corresponde a 0,1 segundo. Tá? Então, se você falar mais de 10 palavras em um segundo, tá? Se eu falar mais de 10 palavras em um segundo, seria humanamente impossível, meu ouvido não vai conseguir distinguir nada, tá? Se tiver 10 sons diferentes em um segundo, eu também não consigo ouvir, tá? Eu não consigo distinguir esse som, tá? Para distinguir, eu tenho que ter um intervalo de tempo, o som que chega no meu ouvido, de 0,1 segundo. Uma pessoa posicionada entre dois muros paralelos produz um breve som, batendo uma vez as palmas de suas mãos. Após a produção desse som, seus ouvidos captam o eco de dois sons, o primeiro após 0,15 e o segundo após 0,20. Nessas condições, a distância entre os dois muros é, tá? Então, ó, ela está entre dois muros, né? Ela está aqui. Aí ela bateu palma. Então, esse som viajou. Bateu aqui e voltou. Bateu aqui e voltou. Tá? Ele vai e volta. Então, a gente sabe que distância é a velocidade vezes o tempo. A velocidade, 340, que é a velocidade do som no ar. O primeiro é 0,15. Então, 340 vezes 0,15. 25,5. O segundo é 0,20. Então, distância, velocidade vezes o tempo, 340 vezes 0,20. Vai dar 68. Galera, só que esse som foi e voltou. Ah, esse aqui eu já coloquei o resultado. Esse aqui, esse som foi e voltou. Para ela ouvir o eco, né? Então, foi lá, bateu na parede e voltou. Então, isso aqui eu tenho que dividir por 2, né? Porque se ela está aqui no meio, o som vai, bate e volta. Então, ele percorreu duas distâncias. Então, uma é 25,5 e a outra 34. Né? Então, somando os dois, 34 mais 25,5, 59,5 metros. Tá? Esse 340 vezes 0,15 aqui, eu já coloquei o resultado dividido por 2, tá? Por isso que eu não dividi ele de novo, só dividi o 68. Então, a distância entre os dois muros aí, a distância desse muro até esse, 59,5 metros. Alternativa C. Sempre que falar em eco, a distância, tá? A distância, velocidade vezes o tempo,
Se ele falou que a pessoa ouviu o eco, você tem que lembrar que para ela ouvir o eco, tá? Então tem aqui uma parede, esse som vai e volta. Então esse tempo aqui, tá? Que ele gastou para ir e voltar, ele vai dar 2 vezes a distância. Tá? Ele dá para mim 2 vezes a distância, você calcula e o resultado final você divide por 2. Tá? Você divide por 2, que aí você vai achar a distância só de ida. Tá? Se você não dividir por 2, você acha a distância de ida e volta. Na 3. Um barco está atracado em uma das margens de um rio. De dentro dele, um garoto bate com uma haste na água, produzindo ondas planas que se propagam na superfície do rio. O leito desse rio apresenta 2 regiões com profundidades diferentes, H1 e H2. E quando uma onda refrata de uma região para outra, seu comprimento de onda se altera, de comprimento 1 para comprimento 2, lambda 1, lambda 2. Considerando que a velocidade de propagação de uma onda na superfície de um líquido de profundidade h pode ser calculada com a expressão velocidade é igual a raiz quadrada da gravidade vezes a altura. Qual é a razão entre o comprimento 1 e o comprimento 2? Então, ele quer a razão entre os dois comprimentos aí. Então, eu preciso primeiro achar esse comprimento. Então, eu sei que a velocidade de uma onda é o comprimento vezes a frequência. Frequência é igual a velocidade dividido pelo comprimento. Ou comprimento é igual a frequência, velocidade dividido pela frequência. Só passei, né? Esse aqui, depois passei esse. Como ele quer comprimento 1 sobre comprimento 2, e o comprimento eu sei que é velocidade dividido pela frequência, então velocidade dá 1 dividido pela frequência dá 1, dividido pela velocidade dá 2, frequência dá 2. Tá? Então eu sei que essa divisão aqui vai determinar para mim. O comprimento dá 1. A velocidade dá 1 dividido pela frequência. Velocidade dá 2 dividido pela frequência. Vou copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, posso cortar aqui, ó. Eu sei que velocidade dá 1, velocidade dá 2, porque são duas frequências. Ele falou para a gente que a velocidade, no enunciado, que é a raiz quadrada da gravidade vezes a altura. Então, eu sei que raiz quadrada da gravidade vezes a altura 1, dividido raiz quadrada gravidade altura 2. Como a gravidade é igual para os dois, eu posso cortar. Então, sobra para mim raiz quadrada da altura 1, dividido raiz quadrada da altura 2. Tá. Alternativa C. Então, eu peguei todas as fórmulas aqui. Primeira fórmula da velocidade para achar o comprimento. Por que eu peguei para achar o comprimento? Porque ele quer a razão entre os dois comprimentos. Então, eu sei que velocidade dividido pela frequência é o comprimento. Então, eu fiz da 1 e da 2.
Aí, matematicamente falando, né? Copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, divisão de fração. Posso cortar a frequência, que é a mesma, é o mesmo garoto que está batendo. Sobra velocidade 1, velocidade da 2. Aí ele me fala, no próprio enunciado, que a velocidade é raiz quadrada, gravidade sobre altura. A gravidade, como é a mesma para os dois, né? Eu posso simplificar. E aí sobrou para mim raiz quadrada de H1 sobre raiz quadrada de H2. Tá? O 4. Um fio longo é constituído de duas partes distintas, conforme mostra a figura. Então, ó, fino, grosso. Aí aqui ele fala que o comprimento por centímetro e aqui 2 por centímetro. E aí ele fala, né? Tem as afirmações. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, 5 afirmações aqui. Então, ele pede para ver quais estão corretas. Então, a primeira. Quando um pulso é transversal e gerado na parte menos densa, ele se propaga na junção, é totalmente refletido sem ocorrer transmissão. Então, ele está falando, quando chegar aqui, ó, ele vai ser refletido. Vai voltar tudo e não vai nada lá para frente. Não vai vir nada aqui para mais grossa. Falso. Sempre é transmitido. Sempre uma parte vai passar. 2. Se o pulso transversal é gerado na parte mais densa, ele se propaga na junção, é totalmente refletido, sem haver transmissão. Falso também. Não interessa se ele está vindo daqui para cá ou daqui para lá. Sempre vai haver transmissão. O que pode acontecer é a inversão de fase, né? Estava em cima, parte para baixo. Então a 2 também é falsa. 3. Um pulso transversal viajando no meio menos denso é refletido na junção e sua fase é alterada. Então, do menos denso para o mais denso, altera. Verdadeiro. Se um pulso transversal é gerado da parte mais densa, ele é refletido na junção, sem ocorrer inversão de fase. Da mais grossa para mais fina, mais densa, menos densa, não inverte. Então, verdadeiro. E a 5. Independente do local no fio onde o pulso é transversal, é gerado o pulso refratado. Não sofre inversão de fase. Tá? Então, independente do local do fio onde o pulso transversal é gerado, o pulso refratado não sofre inversão de fase. O que é o refratado? O que voltou. O que volta, ele sempre volta na mesma direção. Então, a 5 também é verdadeira. Então, a 3, a 4 e a 5 são verdadeiras. Alternativa C. Dúvida? Não. Só ver se já carregou aqui a chamada. Carregou.